Já estou com ele aqui, meu queridíssimo Marcelo Santana. Eu chamo ele sempre de presida, porque para mim é um eterno presidente, é o meu presidente, um grande presidente que o Esporte Clube Bahia teve, né? E eu só trato nosso querido Marcelo Santana por presidente. Hoje, Marcelo trabalha ainda no futebol, é um dos proprietários da Footway, que é uma empresa de marketing esportivo e gestão de carreira, e a empresa dele faz a gestão de carreira de atletas e de treinadores também. E nós vamos bater um papo de trivela com essa fera da bola, a quem, já batendo de primeira de trivela, eu agradeço pelo carinho, pela atenção, de ter aceito o nosso convite de vir bater esse papo de trivela. Boa noite, meu querido amigo Marcelo Santana. Tudo bom, Aldo? Boa noite para você, boa noite para todo mundo da Trivela, a todos que nos acompanham. Como você citou, né, a gente teve a felicidade de trabalhar no Bahia. Era um período ali muito duro, né, no período ali que eu cheguei. A gente ainda Verdade. estava num processo de mudança, mas como você sempre disse, né, a gente tinha que se virar como dava, né? E eu Exatamente. lembro que ali, já começando, digamos assim, de Trivela, né, eu já te pedi para cair para dentro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Verdade. porque era uma competição onde a gente podia tentar mapear alguns jogadores, se a gente não contratasse eles ali naquela época, porque o mercado fica muito aquecido, né? Você sabe como é a guerra na Copa São Paulo. Verdade. Às vezes, quando passa 3, 4 meses, a gente consegue até fazer um negócio melhor depois, né? Com certeza. Porque dá aquela arrefecida na concorrência. Verdade. Mas vamos Na lá, amigo, vamos falar aqui de divisão de base, de formação. E na muita gente que verdade, sempre me pergunta, né, como é que faz para se tornar um jogador, como é sim. que vira um jogador, como é que entra em clube. Então, vamos ajudar essa turma toda. Você tem muito lastro, muita bagagem nessa parte. Então, vamos fazendo essa tabelinha, né? Você bate de trivela, eu toco de primeira. Muito bem. Grande Albert entrando na live aí, ele que é fã de Marcelo Santana, e quando eu trabalhava no Bahia, ele dizia sempre, pô, parceiro, manda um abraço para esse cara, eu gosto muito dele. Vamos falar muito de divisão de base e de descoberta de atleta e de formação, presidente, mas eu preciso fazer um registro antes, e eu lembro do seu primeiro contato com os funcionários do clube, no auditório do Fazendão, em que você disse da sua felicidade em ser presidente do Bahia. E dizia assim: eu um dia sonhei que eu ia ser jogador do Esporte Clube Bahia e eu queria realizar esse sonho fazendo um gol. Mas hoje eu sou presidente do Bahia. E eu lembro que eu pedi a palavra e disse a você em meio à reunião: presidente, você vai fazer muitos golaços à frente da presidência do Bahia, o que acabou acontecendo. Né? Você começou aquele saneamento fantástico que o Bahia vive hoje, e a gente só tem a agradecer por tudo que foi vivido no Bahia a partir dali, a sua seriedade, seu profissionalismo, seu trabalho, não tenho dúvida, né, que os funcionários até hoje devem ter um grande carinho por você, e tudo começou ali, né? Eu lembro daquelas suas primeiras palavras, e uma coisa que você falou da Taça São Paulo é verdade. Logo em seguida da apresentação, você me perguntou: Aldo, qual é o projeto para a Taça São Paulo? E eu lembro que eu disse: nenhum. Não tem projeto. Ele falou: você pode viajar quando? Eu disse: agora. Então se prepare que você vai viajar. Né? Foi mais ou menos por aí. Né? A sua já chegando com uma visão de trabalho, porque o Bahia, como clube grande, clube formador, precisava estar presente na Taça São Paulo. E você, naquele instante em que chegava, que devia estar cheio de preocupação, cheio de papel na mesa, cheio de coisa para acertar, para pagar, para sanear, você estava preocupado também em descobrir atletas e trazer atletas novos para a nossa divisão de base. Mais ou menos por aí, não é isso, Marcelo? Era uma preocupação que a gente tinha, né, Aldo? Claro que eu reconheço que o trabalho que a gente desenvolveu na base não foi um trabalho de excelência como a base merece, mas a gente queria já buscar fazer algumas coisas diferentes. Eu acredito que um clube não pode estar distante, nunca, dos principais campeonatos que a gente tem no país. No Sub-20, não tem nenhuma dúvida que a Copa São Paulo, historicamente, é o grande campeonato da categoria.
A gente já teve outras competições sub-20, como a Copa RS, que durante um tempo foi o brasileiro da categoria. Rio Grande do Sul, exatamente. Você teve a Copa BH durante muito tempo como uma referência no sub-17. A própria 2 de julho aqui, tanto no 17 como no 15, já teve seus momentos de grande sucesso. Com certeza. E eu acredito que esses torneios, eles posicionam os clubes também, principalmente para os gringos, né? Os clubes internacionais sempre têm observadores, sempre têm profissionais olhando o que cada clube está trabalhando, né? Qual é o estilo de jogador de cada clube, qual é a característica de jogo de cada time, para que no futuro eles possam fazer as contratações. E eu acho que cada clube, dentro da sua realidade, tem que buscar nessas competições também extrair novos talentos. A gente tem a Copa Gazetinha, você tem outras competições no Brasil que você pode trazer bons valores para o seu clube. Na Copa do Nordeste Sub-20 ano passado, por exemplo, eu vi uns 4 ou 5 garotos que eu achei bem interessante, tanto em jogos em Pituaçu, onde eu tenho mais facilidade de ir do que no próprio Barradão, Claro. quanto pela própria internet. O Maicujo transmite alguns jogos. E eu acredito que a busca, principalmente ali na categoria sub-17, ela deve ser sempre intensa e agressiva. E por que eu digo no sub-17? Porque você tem um jogador, entre aspas, mais maturado, tanto na parte física quanto na parte psicológica. Você ainda tem, ao mesmo tempo, espaço para fazer correções nesse atleta até que ele chegue, ou ele, entre aspas, fique pronto para o grupo profissional. Então é uma categoria que eu entendo como chave, e você tem a perspectiva de trazer jogadores e complementar a formação. Tem muito clube que às vezes tem a vaidade, né? Torcedor às vezes tem a vaidade. Esse atleta foi formado no meu clube. Raramente, e você sabe isso mais do que eu, raramente um jogador é formado só por um clube. Ele já participou de 1 ou 2 projetos sociais, ele às vezes foi captado por um clube, não ficou, já foi para outro clube que complementa a formação. Então ele passa por diversas escolas até ele chegar, digamos, aos olhos do grande público, né? Que é quando ele estreia num time profissional ou ele veste uma das camisas tradicionais do futebol brasileiro. Verdade, verdade. Meu querido presidente, Ivan Pacheco está colocando uma coisa interessante aí. Em 2015, ele disse que você utilizou muito a base, né? Foi logo na sua chegada também, e acabou não subindo. No ano seguinte, você subiu e não revelou, né? Qual o paradoxo? O que é que você tirou de lição das duas situações que você viveu? Vamos lá, boa pergunta do Ivan. Ivan, o trabalho na divisão de base talvez seja um dos mais complexos dentro do futebol. Com certeza. Porque no profissional, embora todo mundo esteja de olho no profissional, você já lida ali, na sua maioria, com homens maduros. Verdade. Claro que tem as exceções, mas na maioria são homens maduros, que já têm um direcionamento de vida do que querem, e são menos pessoas. Os elencos grandes têm 32, 34, os elencos curtos têm 26 a 28 jogadores. Na base, você tem essa quantidade em cada uma das categorias. Exatamente. Você tem garotos ali que emocionalmente não estão prontos, fisicamente muitas vezes não estão prontos. Garotos, na realidade do Brasil, que vêm de famílias muito pobres, então passam por muitas necessidades de alimentação, às vezes de atenção, do próprio estudo que ajuda no entendimento do jogo, no entendimento da carreira. Então faça essa observação, porque a gente vai aqui durante a live abordar como é difícil entrar num clube, se desenvolver e estrear no profissional. Em 2015, pela completa ausência de recursos, a gente puxou muitos jogadores. Acredito que 28 jogadores formados na base do Bahia jogaram no profissional naquele ano.
Passado. sendo que pelo menos 19 jogaram no mínimo 5 jogos pelo profissional. E então a gente precipitou em muitas situações a estreia de alguns atletas. E alguns atletas tiveram tempo depois para complementar a sua formação, outros já seguiram direto. Então, a promoção de um jogador, embora ela aconteça, claro, em algum momento, não significa que esse jogador ele já vai ser útil no mês seguinte ou em 3 meses. Ele, às vezes, vai ficar num período de oscilação até que ele esteja realmente pronto para o profissional. E aqui eu vou pontuar alguns jogadores. Por Vamos exemplo, lá. o Juninho Capixaba, que estreou naquela reta final de Série B em 2015 contra o Santa Cruz. O Capixaba tinha 17 para 18 anos e só voltou a jogar no profissional do Bahia em 2017 depois. Ali ele jogou por uma situação extrema, que era a nossa carência na lateral esquerda. A gente sabia que ele ainda não estava pronto. Capixaba, naquele ano, tinha começado a jogar como lateral. Até o juvenil, tanto no Bahia quanto no Vitória, ele era meia esquerda, ele não era lateral esquerdo. Então a gente usou por necessidade, mas depois a gente recuou, deu mais tempo ao Capixaba para ele voltar em 2017, quando era o último ano de júnior ainda. Ele poderia ter ficado 2017 inteiro, por exemplo, na base, e só subido quando estourou a idade. O Jean goleiro foi muito similar. Jean jogou, firmou, falhou na Copa do Nordeste, continuou, foi para o Mundial. Na volta do Mundial, o Douglas Pires era o goleiro, o Jean esperou novamente todo um ciclo até 2017. Outros jogadores não, outros jogadores terminaram aproveitando. O Yuri fez mais de 25 jogos, mais de 20 como titular, inclusive. O Volante. Gustavo Blanco fez mais de 25 jogos pelo profissional. O Rômulo fez mais de 40 jogos pelo profissional do Bahia. O Bruno Paulista fez mais de 20, terminou sendo vendido para o Sporting de Portugal. Então, assim, cada jogador tem o seu momento, tem o seu ciclo. De repente, outros que subiram depois, por exemplo, o Rodrigo Becão, subiu em 2016, firmou em 2017, já firmou e jogou. Em 18, quando eu tinha saído do Bahia, ele já tinha perdido um pouco do espaço, mas ainda assim conseguiu um empréstimo para a Rússia, para o CSKA. Então, essa questão do jogador conseguir encaixar no profissional, a torcida tinha que ter essa sensibilidade que, por exemplo, são muito poucos os jogadores que já chegam no profissional performando. É muito difícil. O Ramires, no próprio Bahia, subiu, jogou muito bem, depois teve oscilação. Por quê? Porque o ritmo do jogo do profissional é diferente, o desgaste é diferente, o ritmo que ele tem que jogar durante o jogo é diferente, não dá para respirar mais como de repente você respira na base. Verdade. Marcelo, eu preciso lhe interromper para falar de Ramires, porque é um registro importante e você indiretamente ajudou muito esse menino. E eu vou lhe dizer agora como. Eu lembro que eu fui chamado na minha sala, eu recebi na minha sala o professor Fabiano e o professor Arquimedes para falar de Ramires. E eu levei esse problema a você através do seu diretor de futebol, porque Ramires era um menino que vivia em uma área de risco, que saía da escola para ir para o clube e não tinha comida para comer. E a nossa ideia, a minha ideia de Arquimedes e do professor Fabiano, era que ele fosse morar no alojamento. E de cara nós tivemos, né, a negativa do coordenador atual, né, que estava na base, e nós fomos até você, até a direção, né, e eu lembro que você mandou que a gente preparasse, junto com a psicóloga, com o assistente social, um dossiê da situação do garoto e o conduziu para morar no Bahia. Eu entendo que Ramires foi salvo a partir dali, com a sua intervenção, com a intervenção da sua diretoria. Ramires foi salvo a partir do momento que foi morar no clube, que passou a se alimentar bem, que passou a não correr risco social. Ele vivia o risco o tempo todo de estar dentro de transporte, o lugar que ele morava era horrível, e você sabe disso. Então, aquela sua decisão, juntamente com a sua direção, a partir do nosso pedido, eu acho que salvou
a vida de Ramires e a carreira dele a partir dali. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente, Aldo. São essas muitas situações assim que a gente vive no dia a dia, né? Na base, embora, digamos assim, o ambiente externo olhe os garotos da base como atletas do clube, ali também, embora sejam atletas sim, porque têm contratos, são federados, ali, na verdade, são ainda adolescentes e crianças que jogam bola. Isso. Se você chegar na categoria infantil e sair perguntando para os meninos, você vai ver que as respostas ali são respostas de crianças, meninos de 14 anos, que estão ali no clube para se divertir, têm um talento, claro, muito fora da curva, por isso conseguem estar no clube, mas você tem que ter a sensibilidade que não adianta ter a cobrança com aqueles garotos, que eles são atletas profissionais. Gente, eles não são. Eles são crianças, eles são adolescentes, que têm muito prazer em jogar em futebol, que se divertem muito jogando futebol, mas que, por exemplo, eles não têm ainda um cognitivo, uma capacidade intelectual, um discernimento para fazer muito trabalho tático. Não adianta você forçar a barra com esses garotos. Às vezes a gente vê o pessoal falando, não gosto de jogo de base porque parece um amontoado. Gente, eles não têm, repito, maturidade ainda para você querer transportar o ambiente competitivo do profissional para esses garotos. Então, muitas vezes também, o que pode acontecer? Quando se sobrecarrega em excesso de pressão, de responsabilidade, de compromisso esses garotos, eu estou falando aqui da categoria infantil, para dar um exemplo, que é o sub-15, você pode romper nele a paixão pelo jogo. Ele perde o interesse. Ele perde a alegria de estar ali todo dia no clube, porque não acho que é fácil não, gente. Não acho que é fácil você descer ali no sol de 3 da tarde, treinar de 3 às 4h30, de 3 às 5, todos os dias do ano, segunda a sexta, e tá com um sorriso no rosto. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Então são situações que muitas vezes a gente tem que entender. Tem garoto que tem maturação precoce, fica mais alto, fica mais forte, fica mais pesado, mais rápido. Ele leva vantagem no jogo. Mas será que quando ele chegar no sub-20, essa vantagem vai ser replicada, por exemplo? Não vai. Porque os outros garotos também vão crescer. Cada um no seu tempo, cada um com sua condição natural, porque nós, seres humanos, somos diferentes, embora a gente sempre busque a padronização, mas nós somos diferentes. Então, um trabalho de divisão de base, você tem que entender todas essas variáveis. Às vezes a torcida fala, aquele jogador era o destaque do sub-15 e sub-17, não é possível que o clube não vai renovar. Você já parou para pensar que ele pode estar tendo uma queda de desempenho ano a ano? Que ele fazia 40 gols no sub-15, fez 30 no sub-17 e começou a fazer 15 no júnior, e que no último ano de júnior ele só fazia 5? Ele pode ter 100 gols pelo seu clube. Mas e o indicativo de futuro dele? É de crescimento ou é de queda? Então a gente tem muitas situações para discutir na base até chegar nessa ponta final. O trabalho que você mesmo faz, Aldo, é um trabalho muito difícil. Você precisa ter um olho na trivela, olhando ali um garoto de 12, de 14 anos, e projetar ele. Projetando um monte de situação que não está no seu controle. Com certeza. Às vezes, por exemplo, um captador faz toda a leitura correta de potencial de evolução, de nível de força, de habilidade. E aí, no dia que esse garoto começa a ganhar dinheiro, ele se perde para a barca. E aí? Será que o jogador não virou por falta de talento ou por falta de orientação? Exatamente. Tem muito jogador
que não é falta de talento. Não foi uma captação errada. Às vezes a gente perdeu ele para a formação. Não a formação do atleta, mas a formação do cidadão. Que é importantíssima. Marcelo, você sempre foi muito sensível com relação a essa formação e o acompanhamento seu do trabalho da base diário era muito legal, porque você ia na base, você acompanhava, você conversava. E eu lembro que eu, inclusive, tive uma participação em uma reunião em que ficou decidido, por exemplo, que a nossa saudosa Andréia ganhasse uma função maior em razão da sua experiência, né, na época. Você valorizava muito isso. Mas por tudo que você citou aí, você entende que falta alguma coisa? A Aline, minha linda psicóloga, acabou de dizer aí, psicologicamente não estão preparados. Mas o clube tem psicólogo, né? O clube tem assistente social, o clube tem pedagogo, o clube teve a sua atenção, o seu cuidado diário, de estar acompanhando a evolução, de estar conversando e tal. Né? O que é que falta, no seu entendimento, para uma melhor maturação, para um melhor entendimento para esse jogador ter essa sequência dele muito mais alicerçada, muito mais estruturada para chegar no profissional? O que é que está faltando? E você conseguiu, eu acho que você conseguiu dar, mas ainda assim, você acha que faltou alguma coisa ou você deu o máximo e conseguiu tirar o máximo daqueles atletas que estavam lá? Um abraço aí para Dan, que é porteiro ali do Anchieta do Aquários. Lembro de você sim, meu velho. Chegava lá com minha filha mais velha todo dia, como é que eu não vou lembrar de você, rapaz? Você é gente boa demais, porra. Aldo, eu acho que a gente fez o máximo que estava em nosso alcance, mas o máximo que estava em nosso alcance não é o suficiente. Principalmente para um clube do nível do Bahia. Por exemplo, a gente não tinha, durante os 3 anos que eu fui presidente, um orçamento para contratações na divisão de base. Por exemplo, isso foi uma falha. Isso foi uma falha. A gente teria que ter tido um orçamento, talvez, 200 mil, 300 mil, 500 mil, mas teria que ter tido um valor para a gente contratar jogadores realmente de outros clubes que a gente tivesse uma convicção maior. De repente, trazer um jogador, digamos, do Confiança, pagando 50 mil, um do Central de Caruaru, do Porto, pagando mais 40, chegar no Desportivo Brasil, pagar 100 mil em um garoto. Por quê? Porque faz diferença. E na minha época, a gente basicamente só fazia, por exemplo, captação se fosse 0800. Como o caso de Juninho Capixaba, né, que eu levei para a sua sala a ideia de tirar ele do Vitória e levar para o Bahia. E ele estava insatisfeito com o rival, você sabe disso. Então, assim, a gente teve essa falha. Outra situação, uma situação que a gente teve também, digamos assim, mérito. A gente deu minutagem ao jogador. Por mais que o atleta treine, trabalhe, se condicione, um guerreiro, digamos assim, não está pronto se ele não está no campo de batalha. E a verdade do futebol é o campo. O jogador mostra se ele é jogador no dia do jogo. O treino é importante, sem dúvida nenhuma. A preparação, o discernimento, o foco. Mas é o jogo que entra na história. E como eu pontuei contigo, eu acho que a grande virtude que a gente teve foi pegar todos esses garotos que a gente enxergava algum potencial e botar todos para jogarem no profissional. Sim. Todos. 28 jogadores jogando no profissional em um ano é excessivo. É muito. Mas para um clube que não tinha dinheiro, era necessário. E você tem que dar chance do jogador errar. Não adianta cobrar o jogador como uma máquina. Um garoto de 18, 19, 20, 21 anos, quando ele chegar no profissional, ele vai errar. Mas, se você confia nele, você tem que permitir que ele erre. Claro que você vai ficar chateado, vai cobrar, mas você tem que orientar. Vamos lá, Jean, ele falhou na final da Copa do Nordeste. Um título que a gente tinha naquela época 13 anos
buscando. 13 anos sem jogar a final da Copa do Nordeste. A carreira de Jean poderia ter acabado ali? Poderia. Não acabou. Em 2017 ele voltou, titular novamente. Fomos campeões sem ele sofrer um gol dentro de casa. Bancado E no final do ano, ele foi vendido. Ele foi vendido, dando um retorno econômico para o Bahia excepcional. Então a gente tem que ter também o discernimento. Claro. O Becão na Série A, ele falhou em 2 jogos só na Série A. Para a torcida do Bahia, ele falhou em uns 8. Bola parada, escanteio. Aí ele entrou, a gente tomou o gol. Ô, gente. Se a gente ficar sempre procurando os defeitos nos atletas, a gente não vai salvar ninguém. Todos nós somos imperfeitos. Eu tô cheio de erro. Por que o jogador não pode ter o erro? Sim. O erro faz parte do aprendizado. O cara chega ali para jogar na Fonte Nova, acostumado a jogar na base para 500 pessoas, 300, portão fechado. Lembrando aí chega que na Fonte Rodrigo Nova, Becão veio de Cajazeiras já com uma certa idade, não é desde pequenininho que está na base do Bahia. Porra. Ele veio da base. Aí você chega na Fonte Nova, Aldo, 40 mil pessoas, não é fácil. Um jogo lá, sei lá, Bahia e Grêmio, o Grêmio vindo com um time que no ano anterior tinha sido campeão da Libertadores, 4, 5 titulares com mais de 10 jogos pela seleção brasileira. Olhe, gente, a diferença de experiência que os atletas têm. E ali dentro do campo é 11 contra 11, amigo. Então, a chance de ele cometer um erro está potencializado. Porque ele está jogando com caras que tem 3, 4, 5, 10 campeonatos brasileiros nas costas, amigo. Sabe como é a pressão, já viveu aquilo que ele está vivendo. Mas claro que isso é parte de um processo. É normal. Ele vai ficar nervoso. No outro jogo ele já está um pouco mais confiante. Com 5, com 10 jogos, ele provavelmente já é outro jogador. Então, ter essas sensibilidades também é bem importante. Agora, Aldo, eu posso te fazer uma pergunta para a gente trocar um pouquinho aqui de lado? Fica à vontade. Tem uma coisa que muita gente me pergunta, demais. É 5 a 10 por semana. Sim. Como é que eu descubro um lugar para fazer teste? Como é que eu entro num clube? Como é que eu faço para ser visto? Eu não tenho pistolão, eu não conheço ninguém no clube. As pessoas me mandam, Marcelo Santana, como é que eu faço para entrar num clube? Como é que faz, Aldo? Antes de responder a Marcelo, eu vou apenas voltar um pouco para dizer a ele assim. Primeiro, que nós temos divergências de ideologia de formação. Eu sempre entendi, vi e respeito muito a forma de Marcelo pensar, né? De jogador de 17 anos, 16. Eu ouvi muito isso dentro do Bahia, apesar da gente fazer o trabalho embaixo, inclusive, que começou por ele. E deu muito. Quando a gente foi fazer o time sub-13, eu lembro que ele estava lá de cima, olhando o primeiro dia de treino do time sub-13. Mas eu entendo que Marcelo acredita também muito na descoberta de jogadores a partir de 17, 18 anos. E eu, que venho de outra escola, eu entendo que a gente pode começar muito mais cedo. Acho que todo esporte no mundo começa cedo e a Trivela pensa muito nisso, presidente. A gente trabalha cedo. A gente vai descobrir jogador a partir de 6 anos com o Trivela 3 contra 3. Mas é apenas para pontuar isso, mas dizer que a Footway, a empresa de Marcelo Santana, ela vai ter, com fé em Deus, mais na frente, jogadores da Trivela, porque nós não somos empresários. Nós não queremos gerenciar a carreira de ninguém. Né? Nós não queremos gerir a carreira de ninguém. Mas nós queremos grandes parceiros. E eu sei que a sua empresa vai ser uma grande parceira nossa lá na frente. O que eu posso dizer para essa galera, Marcelo, é a Trivela em particular, ela faz um trabalho de captação forte no Nordeste. Hoje, eu diria, disse inclusive na live aqui paraibana, nós tivemos um ex-presidente que está aí na live, nosso querido Fabinho, que foi presidente do 13, que disse que gosta muito de você. Pois é.
e mandou inclusive um abraço para você, e tivemos Humberto Lopes, presidente da Queimadense, falando dos projetos da Trivela na Paraíba, que é um estado que nós invadimos. Hoje as cidades da Paraíba todas conhecem, eu já me conheciam porque eu treinei um time profissional na Paraíba, coloquei na segunda divisão para a primeira, mas também em função do trabalho da Trivela, meu, de Luciano Reis, de Gil Baiano, que está com a gente, nós fomos a muitas cidades fazer peneira. Então, eu diria, presidente, que o trabalho que a Trivela faz, hoje está parado, obviamente, nós estamos trabalhando internamente, só desenvolvendo os projetos do Trivela 3x3, da Copa Trivela, do curso de capacitação prática que nós vamos dar. Esses são os projetos que nós estamos desenvolvendo. Mas a Trivela tem um centro de avaliação em Salvador, tá, que funcionava no Tejo, vai passar a funcionar no Campo dos Barris, naquele campo ali em frente à Lapa, a entrada da estação da Lapa. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais todos os dias de treino para todas as idades que são. Tá? Então você vai fazer teste no dia que você quiser, a Trivela vai lá, vai te receber. Se você estiver estudando de manhã, você vai treinar de tarde, vai ser avaliado de tarde, como nós já fazíamos no Bahia, e dávamos oportunidade a toda essa galera, a Trivela já faz isso. Então, para você entrar no clube, antes de qualquer coisa, você precisa ser visto. E hoje, inclusive, presidente, com essa situação da pandemia, a Trivela colocou nas redes sociais a possibilidade do garoto mandar o seu vídeo. Aquele menino que já tem um videozinho que fez no campo de várzea ou que fez de um campeonato, manda para a gente, que já é uma primeira avaliação. Você já tem condição de fazer uma avaliação para esse vídeo para ver mais ou menos o potencial técnico do garoto e já começar a encaminhar ele. Se for possível, trazer ele aqui para ver. Se não for, levar ele para a cidade dele, a gente vai para lá. E hoje, Marcelo, a Trivela vai onde tem atleta. Interior da Bahia, a gente viaja, nós temos 4 observadores na Trivela, que trabalham com a gente. Nordeste, a gente invadiu fazendo avaliação, fazendo peneira. Estamos querendo fazer a Copa Trivela. Então, você quer ser atleta de futebol, venha para a Trivela e depois você vai trabalhar com a Footway. Mas venha primeiro para a Trivela. Nós vamos lhe preparar, nós vamos lhe olhar, e se você tiver a condição que a gente espera para ir para um clube, você pode ter certeza que nós vamos encaminhá-lo a um clube, e depois, então, a gente liga para Marcelo Santana, presidente, está um jogador aí, pode ir, pode dar encaminhamento, e aí você vai ter uma grande empresa do seu lado, fazendo a sua gestão de carreira, e quem sabe lhe colocando em outros grandes projetos do mundo. Então, acho que o encaminhamento básico é esse. No pós-pandemia, nós vamos ter os nossos produtos já colocados aí no mercado, que são o Trivela 3x3, a Copa Trivela. Inclusive, a Copa Trivela, presidente, você que gosta disso, ela vai ter uma coisa interessante. Serão 3 categorias. Sub-15, que vai ter 13 e 14, Sub-17, que vai ter o 16 e 17, e Sub-18, que vai ter jogadores de 18, não, Sub-20, 18, 19 e 20, com 4 jogadores até 22 anos. Exatamente para a gente poder dar ainda uma segunda chance a muita gente, principalmente do interior, Marcelo, que veio no Bahia, no Vitória, na Catuense, na Jacuipense, com 13, 14 anos, fez um teste, não ficou, e foi terminar aquilo que você falou, foi terminar a sua formação na cidade dele, no timezinho de bairro dele, e está lá com o mesmo potencial, esperando mais uma chance. E nós vamos oportunizar isso, colocando na Copa Trivela jogadores até 22 anos. É basicamente esse o passo a passo para o jogador chegar no clube, e se depender da gente, você pode ter certeza que a gente vai ajudar a chegar. E vamos fazer um alerta aqui também, a muito pai de garoto, eu vou fazer o alerta da minha parte, digamos assim. Hoje eu tenho uma Footway, onde a gente trabalha com marketing esportivo, gestão de carreira de atletas e técnicos. Eu estava chamando de Footway, mas é Footway, é porque ele fala bem inglês demais. Não pode falar Footway, está tudo em casa. Gente, geralmente quando algum empresário pede dinheiro para seus pais ou para você, para te botar em clube, caia fora. É furada, viu? É furada. É furada. É golpe. Então fique esperto. Tal empresário me disse que se pagar R$500 ele me bota em tal clube. É mentira, viu, gente? É história. É golpe. Fique esperto, porque infelizmente a gente vê algumas vezes as pessoas dizendo, não, me paga que eu te boto lá no clube, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. 99% das vezes é golpe. Então sempre tenha cuidado, converse com outras pessoas, tire dúvida. Você conhece tal pessoa?
Ele me passou essa informação. Liga no clube. Hoje com a internet é fácil você descobrir o número do clube. Muito fácil. Liga lá, pergunta, pô, me ligou uma pessoa aqui me dizendo isso. Então fica sempre esperto, gente. Porque tem muita gente que quer fazer trabalho sério e fica os espertalhões atravessando e complicando. Vendendo ilusão. É Vendendo verdade. ilusão, vendendo ilusão. Para pensar, gente, se seu filho tem talento, se você está acompanhando a live aí, joga muita bola, são os clubes que vão querer te pagar para você estar lá dentro. E não o contrário. E não o contrário, pô. Você não tem que pagar para estar lá no clube, é o clube que ele quer. Se você tem qualidade de verdade, é você que tem que receber a remuneração. Não é você que tem que pagar. Então eu faço esse alerta aqui também, aproveitando que muita gente está acompanhando, porque tem muita gente que faz trabalho sério, de captação, um trabalho difícil, um trabalho duro, e aí de vez em quando aparece uns e outros aí, que depois termina no Fantástico, em caso de denúncia. Complicando um trabalho de muitas pessoas. Então aproveito também aqui para a gente fazer esse alerta. E você citou aí, Aldo, a gente está com um projeto lá na empresa nos próximos meses de começar a trabalhar também com divisão de base. Hoje a gente só tem um atleta sub-20, que é o Thiago, que é o atacante do Bahia, do sub-20. Muito bom Mas a gente jogador. pretende expandir em breve. E a gente vai fazer essa seleção da Footway de uma maneira diferente, viu? Vai ser uma coisa completamente diferente do que as pessoas já viram, a maneira que a gente vai fazer essa seleção para os nossos futuros atletas, digamos assim. No momento certo, é porque a gente está em pandemia agora, mas no momento certo eu vou lhe ligar, viu, Aldo? Claro. Você vai ver a Estou aqui ideia à que a gente teve disposição. Muito para bem. fazer seleção. Ó, eu garanto que vai dar repercussão. Não tenho dúvida nenhuma Vai dar disso. repercussão. Você é A muito maneira que a gente inteligente, vai conhece fazer, muito de futebol. a maneira que a gente vai fazer, já fica até a dica aqui para quem está acompanhando a live. Como a gente está no período de pandemia, os clubes estão sem atividades na divisão de base e a gente não sabe ainda 100% como vão ser os campeonatos esse ano, tanto os estaduais quanto os nacionais. Isso. Existe um indicativo que o brasileiro sub-17 sub-20 vai acontecer no segundo semestre. A CBF está bancando isso. Mas os estaduais a gente não sabe ainda direito. Então a gente tem que segurar essa novidade, digamos, que a Footway vai trazer para captar jogadores para a divisão de base, é claro que através de parceiros. Primeiro por causa da pandemia, que a gente tem que ficar o mais seguro possível, preservando a saúde de todos. E depois pelas competições, para poder botar dentro do clube de verdade. Mas vai ser uma coisa diferente, vai dar muita repercussão no mercado e a gente espera contar com a Trivela, viu, Aldo? Porque quando eu te contar, você vai achar bem curioso e diferente, viu? Muito legal. A gente espera muito que nasça aí uma parceria legal entre a Trivela e a Footway, a gente possa fazer coisas juntos, né, e aproveitar o talento de Marcelo Santana, profundo conhecedor do futebol aí, para descobrir jogador e fazer uma gestão de carreira dentro dos moldes que atenda, né, muito bem ao atleta. Presidente, nossa live bombou. Até aqui, eu posso lhe garantir, uma das melhores lives que o Papo de Trivela fez, e não é fácil fazer uma live com um ex-presidente de clube que é jornalista. Não é fácil. Eu nunca fui, nunca fiz entrevista com ninguém, e ter você aqui, você imagina, né? Foi muito mais um bate-papo, e por isso Nada, eu bate-papo me sinto à entre vontade gente, para pô. fazer. O Vandic tá mandando mensagem pra gente aí. O Vandic era de 7 a 10. Qual era a nota de Vandic, Aldo? 9,5. E não é porque é Jogou meu muito, amigo, né? não, viu? Tem muito gol, jogou muito. Sem falar que é ídolo em muito lugar. Vandic não anda sozinho em Belém, não sei se você sabe disso. Eu já tive em Sei, Belém, pô. Vandic, o taxista fala bem de Vandic, o cara do hotel fala bem de Vandic. É um espetáculo. Isso aí é Aldo, deixa eu fera. te fazer uma provocação aqui.
sim. Eu só trabalhei no futebol no Bahia. Você já teve mais experiência, você tem contato com mais clubes, assim, nessa parte de formação. Antigamente, a gente tinha muito jogador que vinha do interior. Os clubes do interior conseguiam formar melhor os jogadores. Era. Ou talvez formavam menos, mas formavam os caras diferentes. Porque ultimamente a gente tem visto muito poucos jogadores. Por exemplo, vamos pegar o nosso campeonato baiano. Poucos caras assim jovens dos clubes do interior tendo aquele destaque, como o Berola teve, por exemplo, o Neto Berola, que estava no Itabuna, e o Vitória depois contratou. O Itabuna teve até um garotinho, se não me engano é Wesley o nome, que joga na Premier League hoje em dia, mas saiu de lá no Júnior ainda. Sim. Mas assim, antes a gente via mais caras no interior diferentes. O que você acha que tem impactado nisso assim? Ou os clubes da capital estão pegando esses guri logo do clube do interior? Não, eu acho que houve uma retração muito grande na formação no interior. A Catuense é um grande exemplo disso, Marcelo, né? Que foi um dos grandes formadores de atletas aqui da Bahia, né? Na época do seu Antônio Pena, saudoso Antônio Pena. O próprio Fluminense de Feira fazia um bom trabalho. O Atlético de Alagoinhas, né? E aquela rivalidade ali com a Catuense, que era muito legal. Saiu muito jogador, Zé Augusto, que veio jogar no Vitória daqui, foi base de lá. Então, Merico Dendê. exatamente, Dedê, Merica, tinha um time de júnior fantástico, o Atlético teve. Esse pessoal A chegou Catuense que você falou, pô. A Catuense teve Luiz Henrique, Van Bobô, Dijk, Naldinho, Sandro, Naldinho, Bobô e Sandro, que vieram ali muito Zanata, jovens ainda para a Catuense, Zanata, que foi captado por eles. exatamente. Eu acho que esse trabalho Assim, do interior, ele sofreu uma grande retração, principalmente por a falta de investimento, né? Os times ficaram empobrecidos, né? E tem uma coisa também que é muito forte, que eu acho que é consequência também disso, Marcelo, é que eu acho que o campeonato intermunicipal ele ainda não cumpre o papel que deveria cumprir. Muito jogador acima de 23 anos, 25 anos disputando. Eu acho que o Intermunicipal poderia ter uma idade menor. Já saíram muitos jogadores do Intermunicipal quando isso acontecia. Hoje o número Júnior ainda Nagata, pô, campeão do mundo. campeão do mundo. Lee Edson foi Bobô. na seleção de Valença, jogou o mundo, jogou em grandes clubes do mundo. Então, eu acho que o Campeonato Municipal de Futebol ele precisa resgatar aquela coisa não é de formar, mas de apresentar jogadores para o mercado. Então, tem jogador de 26 anos que nunca teve trabalho, chega no Intermunicipal, joga e está indo para o Fluminense de Feira, está indo para o Atlético de Alagoinhas, porque esses clubes não têm dinheiro, não fazem o trabalho de base, não formam o seu atleta, e aí vai buscar jogador barato no mercado e não vai revelar nunca, né, dessa forma. Bahia e Vitória não vai pegar, os grandes daqui não vão pegar jogador de 28, 29 anos para passar um ano no clube. Então, acho que principalmente a questão do orçamento fez com que esses clubes formadores retraíssem. Eu trabalhei na Catuense, Marcelo. Eu fui coordenador da base da Catuense, em uma época muito legal, fui treinador do Juvenil, do Júnior e coordenei. Hoje a Catuense parece que quer reviver tudo isso, está com um grande profissional lá, nosso querido Flávio, que foi de São Francisco do Conde, está lá fazendo um belo trabalho, e nós esperamos que volte. Mas a gente precisa que mais clubes façam isso. A exemplo do Bahia de Feira, está fazendo um bom trabalho, né? A Jacuipense aqui, que para mim é um trabalho de excelência, que tem feito com o apoio da MAF, de Newton Mota. Então a gente acredita que pelo menos esses clubes daí vão sair grandes jogadores, e tem saído, inclusive, para a Bahia, para a Vitória, a Jacuipense e a MAF tem colocado. O Bahia de Feira já é jogadores mandando mais para o sul do país, para outros clubes. Mas eu acho que o principal problema é exatamente a falta que esses clubes fazem na formação de atletas. O trabalho, o dinheiro, o orçamento, sei lá por quê, mas foi muito prejudicado e acabou criando um grande ato, né, no futebol da Bahia com relação à formação e à descoberta de novos valores, né? Espero ter Entendi. respondido a sua pergunta. É muito bom ser também questionado por Marcelo Santana. É muito bom. Além de ser jornalista, um profundo conhecedor de futebol. Mas, Marcelo, nós estamos chegando ao Bom. final
do nosso Papo de Trivela. Eu estou muito feliz por esse papo. Eu queria que você já aceitasse o convite de voltar aqui, né? E, independentemente de pandemia, de estarmos ou não na pandemia, trazer você de volta aqui, porque foi muito legal esse papo, foi enriquecedor. As pessoas, você vê aí pelas mensagens, o pessoal gostou muito. E eu queria muito já bater um papo, quem sabe, já a Footway, já numa condição de parceiro da Trivela, bater um papo, falar dos nossos atletas e falar de revelação de outros grandes atletas para o Brasil. Muito obrigado, meu querido amigo Marcelo Santana. Obrigado, Aldo, pelo convite também. Fico aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida aí, eventualmente, pode me mandar ali no direct do Instagram, né? Nas mensagens. Eu deixei até uma caixinha de pergunta para quem quiser tirar sua dúvida, né? De como é captação, como é divisão de base. A gente sabe que a gente lida com o sonho das pessoas, o desejo de ser um atleta profissional, o desejo de ajudar a família mudar de vida, né? Através do esporte. Então, estou ali à disposição para tirar umas dúvidas. A própria Trivela também, que já faz esse trabalho específico de descobrir os talentos e de encaminhar a bons clubes aqui do futebol brasileiro também, vai ter todo o interesse de tirar dúvida de vocês e só deixa esse gostinho. Com fé em Deus, no segundo semestre, a gente vai lançar o nosso processo digamos assim, de formação dos nossos jogadores de divisão. Não podemos ser interrompidos bruscamente pela live. Então, tranquilo, pô. Você já vinha. Você já vinha da conexão anterior. Eu achei que a gente tinha ali mais uns 5, 6 minutinhos. Mas basicamente é isso. Segundo semestre a gente vai fazer, a gente espera fazer, né? Vamos ver como é que a pandemia vai estar. Essa criação do departamento de divisão de base na Footway, né? Então a gente pretende fazer uma seleção de uma maneira diferente, de uma maneira que eu nunca vi ser feita aqui na Bahia. E antecipo assim um detalhe: o nosso interesse é realmente procurar jogadores que nunca jogaram em lugar nenhum, cara que nunca teve chance, cara que nunca passou por Bahia, Vitória, Fluminense de Feira, Jacuipense, Vitória da Conquista, Jiquié. Gente que tem realmente o sonho de ser atleta e nunca teve oportunidade. O nosso foco vai ser esse, que realmente dar chance para quem acredita no seu talento, para quem tem esse sonho, e a gente quer poder ser parte desse sonho dessas pessoas. Maravilha. Então é um pouco do que eu posso adiantar. Legal isso. Eu queria lhe adiantar também que a Trivela, quando nasceu, uma das coisas que nós falávamos muito, eu e o Luciano, era muito isso, oportunizar. Né? Tem muito garoto aí que não teve essa oportunidade, e é por isso que nós avaliamos jogador até 22 anos, que ainda acreditamos, e principalmente Salvador. Interior a gente olha, 22, 23 anos fácil, mas a gente acredita também que em Salvador ainda tem jogador jogando na várzea em condição de servir a um clube profissional. Exato. Às vezes precisa de um tempo, às vezes precisa de uma confiança, precisa que alguém dê um suporte a ele, e a gente vai tentar encarar esse desafio. A gente vai procurar alguns parceiros, espero contar com a Trivela, porque a gente vai embarcar nesse sonho de muitas famílias aí, com certeza, de realmente descobrir um talento, jogadores que não têm empresário, jogadores que nenhum clube até hoje abriu porta para eles, para que a gente realmente faça a transformação aí na vida mesmo que seja de um atleta, ou que seja de 5 atletas, mas que a gente faça essa transformação na vida de algumas pessoas, de preferência, né? Vamos tentar ser mais de uma pessoa. Com certeza. Muito obrigado, grande presidente, grande ex-presidente, Marcelo Santana. Obrigado, sucesso na Footway. Estamos juntos, esperamos sermos parceiros de vocês e fazer alguma coisa juntos, alguma coisa bem legal, tá bom? Obrigado aí, Aldo, te agradeço. Valeu por esse finalzinho para a gente se despedir aqui do público. E em breve a gente fala de novo aí, estou sempre à disposição. E obrigado a todo mundo que acompanhou.
Vamos marcar uma reunião de trabalho. Eu, você e Luciano Reis, ok? Fechado? Grande abraço, Marcelo Santana, fera, o homem da FUT, o ex-presidente do Esporte Clube Bahia, que bateu um papo de trivela muito legal com a gente aqui.